Meu pai estava tão preocupado em ser o pai perfeito para minhas meias irmãs que me deixou em um shopping em outro estado, mas agora vai colher o que plantou. Tenho um dilema e isso causou um pouco de trauma. Preciso de conselhos e gostaria da opinião e perspectiva de todos. Tenho 15 anos, sou mulher e moro com meu pai há 3 anos. Infelizmente minha mãe pediu o divórcio há 3 anos e meio e nunca obtive uma explicação do porquê. A única condição do meu pai era que ele teria a custódia total de mim, o que minha mãe aceitou surpreendentemente. Não tenho nenhum ressentimento em relação à minha mãe, apesar de não haver há mais de 3 anos. Conversamos de vez em quando, mas não é a típica relação mãe e filha. No entanto, meu pai sempre tem algo negativo a dizer sobre minha mãe, está constantemente a criticando. Levou muito tempo para meu pai encontrar alguém. Depois de terminar um relacionamento importante, ele e Jenna saíram por alguns meses e se casaram no mês seguinte. Ninguém entendeu por que meu pai tinha tanta pressa para se casar, especialmente depois de sair de um casamento de tantos anos. Ele disse que se apaixonou por Jenna à primeira vista e que admirava o tipo de mãe que ela era para suas filhas, John e Jenny. Sei que sou a última pessoa a julgar já que não sou mãe e sou apenas uma adolescente, mas honestamente, Jenna não era exatamente a mãe do ano. Ela mal passava tempo com os filhos e passava os fins de semana fazendo compras. Ela deixou bem claro que não esperava que fosse uma figura materna para mim e eu concordei 100%. O que não aceitei foi como meu pai mudou. Costumávamos ser muito unidos e fazíamos tudo juntos, mas agora ele passava todo o seu tempo e dinheiro com os filhos da minha madrasta. Mal tinha tempo para mim. Sempre com a desculpa de que John e Jenny cresceram sem pai e que ele estava tentando preencher esse vazio. Meu pai estava me negligenciando e honestamente tem sido de partir o coração porque não tenho ninguém com quem conversar ou a quem recorrer. Eu tinha uma relação próxima com minha avó Alina, mas depois que meu pai se casou com Jenna tudo mudou. Não a vejo nem ouço falar dela desde então. Nos adicionamos no Facebook, mas mal nos falamos. Meu aniversário de 16 anos estava se aproximando e eu não estava animada. Estava ocupada com minha lição de casa quando meu pai veio me dizer que o jantar estava pronto. Eu disse que não estava com fome porque sabia que provavelmente Jenna tinha feito carne, apesar de saber que sou vegetariana. Ela nunca tentou se adaptar às minhas necessidades, então geralmente eu preparava minhas próprias refeições, o que não me importava. Meu pai então me disse que Jenna havia passado a tarde toda cozinhando o jantar e que ele apreciaria se eu mostrasse alguma gratidão. Isso levou a uma discussão já que tive que lembrar meu pai que era vegetariana. Ele disse que eu só estava sendo difícil e que ser vegetariana era apenas uma fase. Mencionei o quão negligente ele tem sido comigo. Sou vegetariana há 5 anos, algo de que Jenna está bem ciente. Pedi ao meu pai para ir embora e ele respondeu dizendo que eu era difícil igual a minha mãe. Essas palavras doeram e meu pai notou como tudo mudou em mim depois que ele disse isso. Ele tentou se desculpar, mas eu disse que não queria suas desculpas. Finalmente ele me deixou sozinha e continuei com minha lição de casa. Nos dias seguintes notei que meu pai estava tentando se desculpar pelo que havia dito. Ele estava mais atencioso e tentava passar mais tempo comigo, o que eu apreciei. Quase nunca tinha a atenção do meu pai, então aproveitei toda essa atenção. Era a semana do meu aniversário e fiquei surpresa ao encontrar meu pai me esperando do lado de fora da escola. Perguntei o que ele estava fazendo ali, e ele me disse que estava me levando para tomar sorvete. A criança dentro de mim gritou de felicidade porque costumava ser uma de nossas antigas tradições. Ele me levou ao nosso lugar favorito e pedimos nossos sorvetes favoritos. Enquanto tomávamos sorvete começamos a relembrar os bons tempos. Então meu pai me surpreendeu com uma viagem de fim de semana. Ele me disse que iríamos para Seattle para o meu aniversário. Eu estava tão animada porque Seattle é uma das minhas cidades favoritas. Ele me garantiu que tinha tudo planejado e que seríamos apenas nós dois, o que me alegrou ainda mais. Honestamente, eu mal podia esperar, não me lembrava da última vez que tinha feito uma viagem sozinha com meu pai, parecia irreal. A semana passou rápido e finalmente chegou a sexta-feira, o dia anterior ao meu aniversário. Meu pai ligou para minha escola para informá-los de que eu não iria. Enquanto me arrumava, notei que minhas meias irmãs também estavam se arrumando. Uma vez que terminei, meu pai entrou no meu quarto para pegar minha mala e foi então que ele me deu a triste notícia. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Meu pai tinha acabado de me dizer que nossa viagem de união agora seria uma viagem em família. Ele explicou que minha madrasta queria que todos celebrássemos meus 16 anos já que era um evento tão importante. Então perguntei se podíamos celebrar em família depois que ele e eu fizéssemos nossa viagem. Ele disse que todos já estavam prontos e com as malas prontas e que não seria justo pedir para eles ficarem. Então todos nós fomos para Seattle. Fiquei chateada durante toda a viagem. Meu pai tentou puxar conversa comigo, mas o ignorei e fingi estar ouvindo música com meus fones de ouvido. Não pude evitar ouvir minhas meias irmãs falando sobre como todas as suas amigas estariam super ciumentas de que elas estavam em Seattle no fim de semana.
Quando chegamos ao nosso Airbnb e nos acomodamos, eu estava mexendo no meu telefone quando meu pai entrou no meu quarto e me disse que iríamos buscar hambúrgueres para o jantar. Imediatamente perdi o ânimo porque anteriormente meu pai e eu tínhamos conversado sobre experimentar alguns restaurantes populares com opções vegetarianas. Comecei a reclamar, então ele me disse para parar de agir como uma criança mimada e consentida, e acrescentou que não ia permitir que meu mau humor estragasse a viagem. Trocamos mais algumas palavras em um tom acalorado e ele saiu enfurecido gritando para eu pedir meu jantar pelo Uber Eats com o cartão de crédito dele. Então fiz exatamente isso. Agora aqui estou eu me sentindo muito mal por isso. Recorri à internet para obter opiniões sobre toda essa situação. Na opinião de vocês, tenho o direito de estar chateada com o meu pai? Quer dizer, ele nunca mencionou que minha madrasta e minhas meias-irmãs viriam. Estou começando a me perguntar se meu pai realmente quer que eu esteja aqui. O que vocês acham? Atualização. Sou eu de novo com uma atualização? Finalmente chegou meu aniversário, mas honestamente, eu queria que nunca tivéssemos feito essa viagem. Aprendi que você nem sempre pode confiar nas pessoas em quem deveria confiar. Depois daquela discussão acalorada com meu pai, o resto da viagem foi simplesmente desagradável. Eu só queria que acabasse logo. Não era assim que eu imaginava meu fim de semana de aniversário. Enquanto preparava o café da manhã, recebi uma mensagem de aniversário da minha mãe. Ela sempre manda uma, mas nunca sei direito como responder, já que isso é praticamente a única coisa que recebo dela. Meu pai me deu os parabéns e me perguntou o que eu queria fazer, então eu disse que queria ir ao aquário. Jenny reclamou dizendo que aquários eram chatos, mas eu a ignorei e mostrei ao meu pai qual eu queria ir e me arrependi de ter escolhido o aquário, já que não consegui aproveitá-lo. Os filhos da minha madrasta reclamaram o tempo todo perguntando quando iríamos ao shopping. Foi tão irritante que eu finalmente explodi. Eles estavam arruinando meu dia com suas reclamações constantes. Minha madrasta me repreendeu dizendo que eu estava agindo como uma criança mimada. Percebi que meu pai também estava irritado com eles, mas estava fingindo felicidade, o que eu já estou acostumada. Ele quase nunca os repreende e geralmente fica do lado delas. Finalmente eles foram para a loja de presentes enquanto eu continuava explorando o aquário. Não consegui fazer muito do que queria porque Jenny e John sempre me atropelavam. Mesmo assim, tirei algumas fotos e comprei uma pulseira legal. Quando as encontrei na loja de presentes, elas já tinham comprado metade da loja. Minha madrasta me perguntou por que eu tinha demorado tanto e eu a ignorei. Ela tentou fazer meu pai dizer algo, mas ele apenas mudou de assunto sugerindo que fossemos ao shopping, o que deixou eles muito felizes. Quando chegamos ao shopping, eles correram para uma loja de roupas caras. Perguntei ao meu pai se podia dar uma olhada, mas como de costume ele não estava prestando atenção em mim, então fui sozinha. Enquanto olhava, recebi uma mensagem da minha avó, também me parabenizando pelo meu aniversário. Embora eu tenha gostado, me doeu que não sejamos mais tão próximas. Enquanto caminhava, vi que meu pai estava postando no Facebook sobre como ele estava orgulhoso de si mesmo por ter me criado sozinho nos últimos 3 anos. A paternidade é tudo para ele e parece que ele sente que merece elogios intermináveis por isso. Eventualmente cansei de andar e fui procurar meu pai e os outros, mas não os encontrei. Comecei a ficar ansiosa e liguei para meu pai, mas ele não atendeu. Tentei ligar para minha madrasta e para a filha e o filho dela também, mas eles também não atenderam. Liguei para meu pai de novo, mas seu telefone só mandava para o correio de voz. Já faz 1 hora e eu ainda estou procurando por eles. Não consigo evitar entrar em pânico e sinto as lágrimas se acumulando em meus olhos. Me sentei em um lugar e comecei a escrever tudo isso esperando que meu pai me ligue para me dizer onde ele está. Atualização 2, aqui vai outra atualização. Faz 1 semana. E que semana? Nunca pensei que viveria algo tão traumático em toda a minha vida. Depois de passar 2 horas procurando meu pai no shopping, finalmente vi na história do Snapchat de John que eles já estavam voltando para casa. Meu corpo congelou e comecei a chorar ali mesmo no meio do shopping. Não podia acreditar que meu pai tinha me deixado para trás. Estava mais do que confusa. Como um pai pode simplesmente abandonar a filha? Por sorte, um segurança me ajudou, e como meu pai não atendia minhas ligações, não tive outra opção a não ser contatar minha mãe. Primeiro mandei uma mensagem para ela perguntando se podia ligar e ela me ligou imediatamente. Quando expliquei tudo, ela ficou furiosa. Começou a xingar meu pai e me disse para reservar um voo para ficar com ela. As 24 horas seguintes foram um caos, como podem imaginar. Tive que passar a noite sozinha em outro Airbnb porque meu pai tinha deixado todas as minhas coisas no lugar onde estávamos hospedados. Meu coração doía tanto, mas peguei o primeiro voo disponível. Quando aterrissei e me vi de volta à minha cidade natal, pensei que iria para a nova casa da minha mãe, mas tudo se esclareceu bem rápido. Acontece que minha mãe nunca saiu da nossa cidade depois do divórcio. Ela me explicou que foi meu pai quem me manteve longe dela. Disse que queria a guarda compartilhada 50-50, mas meu pai insistiu em ter a guarda total, a fazendo parecer uma mãe irresponsável perante o tribunal.
Todo esse tempo acreditei que minha mãe simplesmente não me queria, mas na verdade foi meu pai a razão pela qual eu não tinha um relacionamento com ela. Saber que minha mãe não tinha me abandonado como meu pai havia dito, encheu meu coração. No início ela queria confrontá-lo, mas pedi que não o fizesse. Ela aceitou, mas deixou claro que não deixaria isso passar. Agora ela está planejando lutar pela custódia também. Disse que eu podia ficar com ela o tempo que quisesse, o que eu agradeci porque não queria voltar para meu pai. Uns dias depois encontrei os filhos da minha madrasta na escola. Obviamente eles ficaram surpresas ao me ver, mas eu os ignorei e segui com meu dia. Quando voltei para a casa da minha mãe, chequei meu telefone e vi mais de 10 chamadas perdidas do meu pai. Fiquei tentada a ligar de volta, mas resisti. Estou decidida. Quero que ele enfrente as consequências de suas ações. Atualização 3. Aqui vai a terceira atualização. Algumas semanas se passaram, e honestamente minha vida deu novos rumos. Meus sentimentos oscilam com as horas, às vezes muito para cima, outras muito para baixo. Só estou tentando manter a esperança neste momento. As coisas com a minha mãe têm ido muito bem. Temos nos conhecido melhor e tem sido incrível. Quando era pequena sempre fui uma menina do papai, então não passava muito tempo com ela enquanto estava por perto. Mas agora me encontro desejando ter feito isso. Até conheci o namorado dela, Drake, que é um cara bastante legal. Recentemente fui visitar minha avó Alina e finalmente a confrontei sobre tudo. Ela me pediu para nos encontrarmos pessoalmente para me explicar sua versão, então nos reunimos em um pequeno café. Ela me deu o maior abraço, disse o quanto sentia minha falta e comentou o quanto eu tinha crescido. A quantidade de amor que ela me mostrou foi surpreendente, especialmente depois de todas as coisas negativas que meu pai dizia sobre ela. Mas durante essa reunião minha avó expôs tudo e me fez perceber o quanto meu pai havia mentido. Ela explicou que nunca quis cortar o contato comigo, mas que não suportava minha madrasta Jenna e suas crianças. Em suas palavras, sentia que elas eram sanguessugas e oportunistas, algo que meu pai claramente não via. Ela também mencionou algo que nunca me disseram. Jenna havia trabalhado como assistente pessoal do meu pai antes de começarem a namorar. De repente tudo fez sentido. Quando minha avó e o resto da família expressaram que não gostavam de Jenna, meu pai os cortou, mas os manteve nas redes sociais para manter as aparências. Ouvir isso foi um grande alívio porque meu pai sempre fez parecer que era minha culpa que sua família não quisesse mais estar perto. Ele colocava a culpa em mim e na minha mãe e constantemente me lembrava que minha mãe era a razão pela qual sua família não queria me ver. Quando contei tudo isso para minha mãe, ela me revelou o motivo pelo qual pediu o divórcio. Ela explicou que meu pai era obcecado em pressionar sua família e a colocava em situações desconfortáveis só para ganhar o favor deles. E a verdadeira razão pela qual ele exigiu a guarda total de mim. Ele queria parecer o pai perfeito diante de sua família em vez de criar um relacionamento saudável de coparentalidade. Saber tudo isso me partiu o coração. Tantas coisas poderiam ter sido evitadas, e de repente tudo fez sentido. Especialmente porque ele estava tão obcecado em ser o pai perfeito para os filhos da minha madrasta. Ele queria parecer um herói que havia acolhido crianças sem pai. Sempre soube que meu pai se importava muito com sua reputação, mas não percebia até onde ele iria. Então, agora minha mãe, minha avó e eu bolamos um pequeno plano. Vamos expor meu pai pela pessoa que ele realmente é, e a forma como vamos fazer isso é destruindo o que ele mais valoriza, sua reputação. Sinto que ele precisa provar do seu próprio veneno, mas também acho que devemos apresentar queixa contra ele por abandono. Vocês acham que uma denúncia como essa seria válida? Atualização 4. 2 longas semanas se passaram desde que me encontrei com minha avó e estou finalmente começando a ver a luz no fim do túnel. Tenho morado com minha mãe por mais de um mês e como meu pai não tem ideia de onde ela mora, não conseguiu ter acesso a mim. Minha mãe, Drake e eu estávamos a caminho da casa da minha avó. Ela estava organizando um churrasco e toda a família estaria lá, incluindo meu pai e seus sogros. Tudo isso fazia parte do plano. Meu pai não tinha a menor ideia de que iríamos. Quando chegamos, encontramos todos do lado de fora e minha avó nos acenou. A cara do meu pai ficou branca como um fantasma. Meu pai não tinha a menor ideia de que iríamos. Parece que ele estava se gabando de ser um pai incrível para alguns parentes e fiquei sabendo que ele tinha dito a todos que eu estava doente, com gripe e que por isso não pude ir com ele ao evento. Então minha avó perguntou ao meu pai: "Bem, por que você está mentindo?" Meu pai não conseguiu pronunciar uma palavra. Então decidi falar por ele, expus tudo, disse a todos que meu pai não passava de um mentiroso que havia me abandonado. Minha madrasta interveio imediatamente, me chamou de pequena mentirosa e disse que a razão pela qual eu estava com minha mãe era porque eu tinha fugido de casa. Minha mãe pegou o telefone e mostrou a todos as mensagens de texto do dia do incidente. Uma das primas do meu pai ficou de boca aberta e perguntou: "Como você pôde fazer isso? Deixá-la em um estado completamente diferente?" Minha avó balançou a cabeça em decepção e disse ao meu pai que estava farta disso e enojada com suas ações. Meu pai tentou se explicar, mas ninguém o escutava. Minha tia-avó olhou e disse: "Você é uma vergonha para esta família." Isso fez minha madrasta explodir.
Ela arrancou o telefone da minha mãe das mãos e o quebrou em 1000 pedaços contra o chão. Começou a nos xingar, a mim e a minha mãe, de todos os nomes, mas o insulto que fez minha mãe perder a calma foi quando me chamou de uma menina sem pai. Minha mãe imediatamente lhe deu um tapa e depois se voltou para meu pai perguntando por que ele não estava me defendendo. Em vez de ficar do meu lado, meu pai decidiu confessar uma de suas más ações. Ele admitiu que a razão pela qual me deixou no shopping foi porque minha madrasta tinha começado uma briga com ele sobre mim e o havia obrigado a levá-las de volta para casa. Confessou que minha madrasta o havia ameaçado deixá-lo e que ele não podia se dar ao luxo de outro divórcio porque já se sentia envergonhado e humilhado pelo divórcio com minha mãe. No entanto, minha avó não caiu em sua tática. Ela o lembrou que o havia avisado sobre minha madrasta, mas ele não a ouviu. Todos olhavam para meu pai com decepção em seus rostos e eu podia notar que não o suportavam. Ele começou a me culpar por tudo, me acusando falsamente de ser nada mais que uma adolescente rebelde. Minha mãe não aguentou mais as mentiras do meu pai, então decidiu lançar a maior revelação. Disse ao meu pai que havia solicitado a guarda total de mim. Minha madrasta se alegrou imediatamente com a notícia, mas meu pai começou a implorar para minha mãe não me tirar de sua vida. Ele sabia que se ela me tirasse, sua reputação de pai perfeito ficaria completamente arruinada. Então ele se levantou e começou a gritar com minha madrasta, culpando-a por seu relacionamento com sua família e dizendo que se não fosse por ela ele ainda estaria perto deles. Quando minha madrasta estava prestes a se defender, meu pai simplesmente foi embora enfurecido. Ela ficou congelada por alguns momentos, depois tentou correr atrás dele, mas quando chegou à entrada ele já tinha ido embora. Parece que meu pai tem algo particular com o abandono de pessoas. Quanto à denúncia, também a apresentamos logo após esse confronto. As acusações que fizemos são por abandono, negligência, abuso e alienação parental. Um coquetel bastante grande de acusações das quais temos algumas provas que vão dar outro golpe no meu pai. Não é mais apenas sua reputação com sua família e outras pessoas, estamos falando de problemas legais mais sérios. Além disso, tudo isso vai ajudar com a guarda que minha mãe vai pedir. Além da minha declaração de que não quero mais viver com meu pai, claro. Atualização 5. Já se passaram alguns meses desde o churrasco da vingança familiar e muitas coisas aconteceram desde então. Levei um tempo para me acostumar com tudo, mas aos poucos estou começando a me adaptar e realmente me sinto mais em paz com o que aconteceu. Agora vivo oficialmente com minha mãe em tempo integral. Ela decidiu resolver tudo através da justiça e isso realmente jogou a seu favor. Uma vez que o juiz ouviu que meu pai havia me abandonado no shopping, ele ficou do lado da minha mãe e lhe concedeu a guarda principal. Minha mãe e eu continuamos nos conhecendo e é bom estar em um lar sem toxicidade. Até o Drake tem sido um ótimo padrasto e sou grata por minha mãe ter encontrado alguém que realmente a coloque em primeiro lugar. Além disso, estou super animada porque em breve serei irmã mais velha. Minha mãe e Drake estão esperando minha irmãzinha. Por outro lado, meu pai está passando por um divórcio complicado com a Jenna. Ela está tentando ficar com metade do patrimônio dele e pelo visto está o fazendo gastar muito com advogados. Tenho que admitir que meu pai foi inteligente em se casar com ela fora do regime de bens, o que significa que ela não tem direito à metade dos bens dele. No entanto, como ela deixou o emprego e se tornou dona de casa, tem direito a receber algum tipo de pensão alimentícia. Mas aqui está o interessante. Meu pai anda dizendo a todos que eles estão se divorciando porque ela o traiu, o que é mentira. Jenna pode ser muitas coisas, mas não é infiel, pelo menos que eu saiba. Acho que ele começou esse rumor só para salvar sua reputação porque tem vergonha de passar por outro divórcio em menos de 5 anos. Infelizmente para ele, sua família não quer saber nada dele por como me tratou enquanto estava casado com Jenna. Disseram que talvez o perdoem eventualmente, mas por enquanto ele nem está convidado para os eventos familiares. Mas esses são os menores problemas que meu pai tem que enfrentar agora. Há ainda a questão das acusações por abandono. Meu pai pode pegar até 5 anos de prisão e ainda ter que pagar uma multa de $15.000. Às vezes me pergunto como tudo isso vai funcionar caso ele perca o divórcio e minha madrasta ganhe. Se ele estiver preso, como poderá pagar a ela? Atualização 6. Queria dar a vocês uma última atualização com tudo o que aconteceu nos últimos tempos. Para começar, quero contar sobre a parte boa da minha nova vida, porque afinal, passei por muita escuridão e quero que saibam que também há luz no fim do túnel. Minha mãe e eu estamos reconstruindo nosso relacionamento e tentando recuperar todo o tempo perdido. Não posso descrever o quão curador tem sido passar tempo com ela sem as mentiras e manipulações do meu pai. Minha mãe tem sido uma presença acolhedora e constante, algo que olhando para trás, nunca tive do meu pai. Mesmo quando cometo algum erro ou se há algo em que precisamos trabalhar juntas, ela sempre age com empatia e respeito, e isso me ajuda a crescer sem me sentir culpada. Além disso, agora tenho uma irmãzinha. Seu nascimento foi um momento de celebração e união para todos nós. Minha mãe e Drake se dedicaram completamente a dar a bebê o amor e a estabilidade que eu também recebo neste novo capítulo da minha vida. Drake tem sido um apoio enorme.
não só para minha mãe, mas também para mim. Ele me trata com respeito e me mostra a cada dia o que significa ser um verdadeiro pai. Drake me trata melhor do que minha madrasta me tratou. O mais irônico é que Drake me trata melhor do que meu próprio pai jamais me tratou. Não há comparações, favoritismo ou segundas intenções. Para ele sou uma filha, não um enfeite para ajudar a manter uma imagem. Também recuperei minha avó. Voltar a me conectar com ela é um dos maiores presentes dessa nova vida. Ela e eu tínhamos um relacionamento muito especial quando eu era mais nova, e hoje vê-la e compartilhar com ela é como recuperar uma parte de mim mesma. Às vezes conversamos sobre todos aqueles anos e o quanto ela também sofreu com a distância. O que me dá força é ver que agora posso contar com ela e que ela também é uma figura importante na minha vida e na da minha nova irmã. Mas sei que provavelmente muitos de vocês estão mais interessados em saber o que aconteceu com meu pai e com a Jenna, e não tanto nas coisas positivas da minha vida. Então aqui vai. Há alguns meses, enquanto conversava com minha mãe, vieram à tona detalhes que eu desconhecia sobre como meu pai conseguiu a guarda. Acontece que quando eu era pequena e meus pais ainda eram casados, um dia fiquei gravemente doente depois de comer um lanche estragado. Eu me lembro, meu pai me deu o lanche pouco antes de ir trabalhar. Depois que fiquei doente, acabei no hospital com febre e mal-estar. Naquele momento minha mãe assumiu a culpa porque pensou que eu tivesse comido algo errado enquanto ela estava distraída. E assim meu pai usou esse incidente a seu favor durante o divórcio. Ele fez minha mãe acreditar que usaria esse episódio para fazê-la parecer uma mãe irresponsável, e sob essa pressão e o medo de me perder completamente ela cedeu. Eu era muito pequena e embora me lembrasse de que meu pai me deu aquele lanche, ele me fez prometer não contar nada a ninguém. Claro, eu não sabia das ameaças do meu pai. Se eu soubesse teria contado muito antes. Mas conversando com minha mãe sobre tudo o que aconteceu, ela me contou tudo isso e foi aí que percebi até onde as mentiras do meu pai haviam chegado. Finalmente a situação legal chegou a uma conclusão. Meu pai foi declarado culpado de abandono infantil. E somado ao fato de ter ocorrido em outro estado, ele recebeu uma sentença de 3 anos de prisão. Pode não parecer muito comparado com todo o dano que ele causou, mas sinceramente, depois de tudo que passamos, saber que ele vai passar um tempo atrás das grades me dá certo alívio. Para dizer a verdade, o fato de ele não estar presente na minha vida já é um presente por si só. Quanto a Jenna, ela pode obter pensão alimentícia com meu pai na prisão. E se ele não puder pagar porque não tem emprego, Jenna pode reivindicar alguns de seus bens como o carro ou a casa onde morávamos, pelo menos em parte. No entanto, Jenna não precisa de nada disso agora porque estará fazendo companhia ao meu pai. Bom, não literalmente porque eles não estão na mesma prisão, mas vocês entenderam a ideia. No início só denunciamos meu pai, já que ele era o principal responsável pelos meus cuidados. No entanto, durante o julgamento ficou evidente o envolvimento de Jenna no abandono, especialmente porque ela também concordou que me deixassem para trás naquele dia. E segundo o que meu pai confessou, ela até o pressionou para que o fizesse. No fim, Jenna foi condenada a 1 ano de prisão, embora seja uma sentença menor. O fato de ela ter que assumir a responsabilidade por suas ações me parece uma forma de justiça. Ainda assim, quando Jenna sair, ela ainda terá direito à pensão alimentícia, eu acho, então ela certamente irá atrás dos poucos bens que meu pai tem. Se é que já não foi atrás deles enquanto ela está na prisão. Sobre minhas meias-irmãs, honestamente não tenho muitas informações. Imagino que devam estar sob os cuidados de algum parente. Mas a verdade é que não tenho interesse em contatar Jenna para saber mais. Não é como se fosse a maneira ideal de passar uma tarde e ir visitar alguém na prisão. E é isso. Agora posso me dedicar a ter uma vida normal.